Boa noite, meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista de Antonina. Eu louvo a Deus pela vida de vocês e para mim é uma honra poder estar aqui de novo. Eu sou o pastor Rodrigues, já estive com vocês algumas vezes, já gravei uma outra mensagem em outro momento. Para mim é uma honra estar com vocês. Eu já trabalho na Convenção Batista há 15 anos e também componho o colegiado da Igreja Batista do Novo Mundo em Curitiba. E é uma honra poder falar para vocês sobre esse assunto tão importante na relação de um casal, que é a comunicação. A Bíblia diz no texto de Provérbios 18, 21 o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Interessante esse texto, que ele nos mostra algumas nuances. Que o ato de falar, ele pode produzir benefícios ou danos, prejuízos ou coisas ruins, prejuízos ou algo que traga alegria para um relacionamento. Então preste atenção nisso com muito carinho. O texto também nos chama a atenção que boas palavras produzem o quê? Bons relacionamentos. E é você que escolhe qual é o resultado da sua palavra. Se você é sempre a pessoa que tem uma palavra dura, uma palavra difícil, uma palavra de desestímulo, você vai produzir aquilo nas pessoas. Se você é uma pessoa que tem palavra de orientação, de capacitação, para estimular alguém a se levantar, você vai produzir isso na vida dessas pessoas também. Então é muito claro esse texto aqui. Aliás, Provérbios é o livro da sabedoria. E esse livro nos diz o seguinte, que a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, mas também o saber falar está atrelado a uma postura sábia, diz o texto aqui, quando nós entendemos isso. O texto de Provérbios também nos chama a atenção do princípio da recompensa, ou seja, se eu sou aquela pessoa que traz uma palavra para abençoar a esposa, o esposo, o filho, o amigo, a mãe, o pai, o irmão, eu vou ter a recompensa disso na minha vida. Então pense nisso com muito carinho. Para entender melhor essa questão da comunicação na vida de um casal, eu queria que você voltasse agora os seus olhares para o texto de Gênesis 2,18. O famoso texto, o clássico texto que Deus diz que não é bom que o homem viva só. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. O texto aqui nos chama a atenção de que Deus está dando um presente para esse homem. Ele não podia viver só. Então Deus cria a mulher para ser a sua companheira. Está claro nesse texto que é essencial alguém viver com outra pessoa. É essencial o relacionamento. Esse texto também chama a atenção para mim e para você, que a criação de Deus de uma mulher para ser a companheira de Adão, é que para que Adão tivesse prazer, alegria, não vivesse sozinho, eles pudessem se deleitar. E eu não estou falando aqui de satisfação simplesmente física, eu estou falando de satisfação em todo o aspecto, em todo o relacionamento de um homem e de uma mulher. A Bíblia diz que Deus é vivo e pessoal. E Deus nos criou inequivocamente pessoais. Nós somos pessoas, nós temos relacionamentos, nós temos que viver juntos. O texto chama a atenção de Gênesis 2,18, que não é bom que o homem viva sozinho. Não seria bom, o homem não se completaria, ele seria incompleto se ele vivesse sozinho. O texto de Gênesis também chama a atenção que Adão estava sem a sua esposa e ele estava psicologicamente, fisicamente carente. Então Deus cria essa mulher para completar esse homem, certo? E a partir daí nós vemos que a reprodução era possível, até então não era. Então ninguém foi criado para viver só, nós fomos criados como seres sociais. A mulher foi criada para o homem também para a mulher, para que um ajude o outro. Os sexos se complementam, são complementares, então não dá para viver sozinho, você precisa ter alguém, e uma boa comunicação cria um bom relacionamento. E aí também olhamos para esse texto de Gênesis 2,18 e entendemos o princípio aí da complementariedade, tá? A mulher foi criada por Deus, não para servir o homem, mas para completar o homem, para estar junto dele, para criar uma família, formar uma família, e isso seria fundamental. E nós sabemos que o casal de Adão e Eva erram por causa da comunicação. Deus disse, não comam disso, não comam da fruta que está da árvore da ciência do bem e do mal. E eles parecem que não conversam direito, porque o texto fala que a mulher tocou na fruta, mas Adão estava com ela, então Adão foi no mínimo conivente. Faltou comunicação, vamos ser bem simplório aqui, para a gente entender melhor isso. E então, pensando nessa questão da comunicação,
Eu queria desafiar você, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é casado, você que vai formar uma família um dia, você que vai criar uma família, que vai encontrar o seu esposo, a sua esposa. É importante você desde já entender alguns aspectos que envolvem o relacionamento conjugal, senão será um desastre, e certamente que não é isso que Deus quer para você. Deus quer muito mais, Deus quer te abençoar. Pensa um pouquinho comigo, deixa eu chamar a atenção de você sobre 3 regras que devem existir num casamento, ou as 3 regras de ouro de um casamento. O autor que escreveu esse texto foi muito sábio, ele diz o seguinte, que a primeira regra é se colocar no lugar do cônjuge. Então, antes de você ter um problema com a sua esposa, se coloque no lugar dela. Antes de você julgar o seu esposo, se coloque no lugar dele. Então, essa ideia de colocar-se no lugar do outro, a chamada empatia, sentir o que o outro está sentindo é fundamental e é a primeira regra de ouro num casamento. Segunda regra de ouro, seja autêntico e verdadeiro com o seu cônjuge. A mentira destrói, mas a verdade liberta, diz a palavra do Senhor. A verdade é libertadora. Eu estava falando esses dias numa igreja, para casais também, e alguém me perguntou, pastor, se lá atrás eu tive algumas posturas na minha vida, e eu não contei para o meu esposo, eu devo continuar omitindo isso? Eu falei para essa pessoa, eu não sei o que aconteceu com você, eu não sei da realidade, mas eu sei de uma coisa, a verdade é libertadora. Então, fale a verdade, independente do custo que tem que ter, mas fale a verdade. Então, sempre seja autêntico e verdadeiro. Terceira regra, seja cordial e valorize o seu cônjuge. Ela é a esposa que Deus te deu. Ele é o esposo que Deus te deu, com todas as lutas que vocês possam enfrentar. Valorize ele. Ele tem muito mais qualidades do que dificuldades. Ela tem muito mais virtudes do que situações difíceis. Então, valorize isso, vai ser fundamental. Pensando então na questão da comunicação, eu quero pensar com vocês algumas dimensões da comunicação que devem acontecer no geral, mas também na relação com a esposa e o esposo. A primeira delas, meu querido, a comunicação ela é intrapessoal. Você comunica aquilo que está dentro de você. Então, se você tem amargura, você vai comunicar amargura. Se você tem um coração agradecido a Deus pelo que Deus fez, você vai comunicar isso. Então, a primeira dimensão aí da comunicação em âmbito geral é a dimensão intrapessoal. A segunda dimensão é a dimensão interpessoal. Você comunica as coisas influenciado pelo seu meio, pelas pessoas que estão próximas de você. Então, se você está num ambiente que é prejudicial, que é tóxico, você vai produzir toxicidade. Vai produzir palavras ruins. Então, o seu ambiente, onde você está, o ambiente que você se relaciona, ele vai comunicar alguma coisa. Então, pense nisso com muito cuidado, tá? Então, a comunicação ela é interpessoal também, mas também a comunicação ela é corporal, ou seja, nem sempre a linguagem é verbal. Às vezes é uma linguagem corporal, estética. Então, se a pessoa está mal, ela vai reproduzir algumas coisas assim. Se a pessoa está mal, ela vai ter, de alguma forma, aquilo vai de alguma forma influenciar ela. E se ela está, por exemplo, não está bem fisicamente, ela não vai ter predisposição para falar algo. Então, se você quer falar algo para alguém, ele não está bem, espera a pessoa melhorar. Espera, porque talvez ela vai reproduzir, vai te devolver o fruto da sua comunicação, o que você falou para ela, de uma forma estranha, porque ela está num momento difícil. Mas também a comunicação ela tem a dimensão intelectual, ou seja, você comunica aquilo que você entende, aquilo que o seu cérebro processa. Se você não fala certo para sua esposa e ela não entende, ela vai comunicar de forma errada. Se você não compreendeu a situação e comunica de forma distorcida, você vai trazer prejuízos, mas tente entender primeiro a situação, tente compreender primeiro, para depois transmitir ou emitir um conceito, uma afirmação. Isso se aplica no relacionamento conjugal, familiar, no âmbito de trabalho, na igreja de Jesus. Quantas vezes as pessoas cometem atitudes impensadas, falam sem pensar? Você conhece alguém que fala sem pensar? É a pessoa que precisa melhorar o seu raciocínio, precisa entender melhor, porque a comunicação ela também tem essa dimensão intelectual. E a outra dimensão da comunicação é espiritual, ou seja, a Bíblia diz que a boca fala o quê? Do que o coração está cheio.
Encha-se de Deus, encha-se da palavra do Senhor, encha-se do querer de Deus, encha-se do compromisso com a palavra de Deus, e você vai só exalar palavras de bênção, sem julgar as pessoas, sem olhar para elas com as adversidades que elas têm, mas olhar para elas com o amor que Cristo te amou, e o amor de Cristo é um amor que é transbordante, é maravilhoso. Mas nós temos uma dificuldade aqui no relacionamento, que esse momento de pandemia está trazendo para a gente algumas contradições. Por exemplo, sempre ouvimos falar que os casais não se comunicam bem porque não tem tempo, trabalha muito, está muito tempo fora, faz um monte de coisa, serviço de casa, e agora nós estamos tendo muito tempo, mas estamos vendo uma outra nuance, que as pessoas às vezes não estão se tolerando. Que coisa difícil é entender isso. Que coisa difícil é ver essa realidade. Infelizmente, meu querido irmão, nós vivemos um momento muito difícil, mas pode ser extremamente abençoador se eu aproveitar esse momento. E eu queria falar um pouquinho para vocês nesse momento agora da chamada escassez para se comunicar. Há um ditado que diz que se fala-se muito e comunica-se pouco. Você tem agora na tua mão, à frente de você, uma grande oportunidade de comunicar com a sua esposa, de comunicar com o seu esposo, de ouvir o seu filho, de ouvir o seu pai, de ouvir bons conselhos, e em nome de Jesus. Mas para que haja a quebra dessa dificuldade de relacionamento, essa escassez, tem que haver o quê? Reciprocidade, ou seja, quando alguém fala e o outro corresponde, quando há mutualidade, quando há interdependência, quando há correlação, ou seja, eu tenho que ser recíproco com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com minha mãe, com meu pai, com meu irmão em Cristo, e aí eu vou vencer essa escassez de tempo para se comunicar. Mas também é importante que haja o princípio do compromisso. Você não está nessa família por acaso. Você não tem simplesmente o entendimento de que Deus te deu essa mulher porque não tinha outra. Não, Deus te deu porque ela é uma bênção na sua vida. Deus te deu esse esposo porque ele é bênção na sua vida. Mas tem uma questão muito importante. Você precisa entender o princípio do compromisso. Você tem compromisso moral, espiritual com a sua família. Você tem compromisso ético com a sua família. Se você entende que você tem compromisso, quando tem um problema, você vai resolver com a sua esposa. Você vai resolver com o seu esposo. Porque há compromisso, há o princípio do compromisso, mas ainda mais também tem que haver simpatia, e alguém diz que simpatia é um gesto de gostabilidade, uma palavra diferente, mas é justamente isso. Você gosta de estar com sua esposa, você gosta de estar no seu ambiente familiar, você é uma pessoa simpática, você procura falar com ele e com ela a mesma linguagem, você tem o interesse de alinhar os interesses. Vocês sabem onde vocês querem chegar, a decisão da família é uma decisão em conjunto, a esposa sabe quais são os sonhos do esposo, o esposo sabe quais são os sonhos da esposa. Se haver isso, se acontecer isso, vai ser bênção. Se não houver, vai haver disparidade, distanciamento. Então, alinhe os interesses, entenda a linguagem dela, não só verbal, mas como eu disse lá atrás, corporal. Quando eu chego em casa e vejo a minha esposa, eu percebo como é que ela está, se ela está bem, se ela está mal, se ela não está legal, se está precisando tomar uma decisão. Então, pense nisso, atente para esses detalhes de uma forma especial. Tá? Mas uma outra questão importante da comunicação, a comunicação é um tema muito abrangente, daria para a gente falar aqui, talvez, aí 2, 3 horas sem parar. Mas eu quero falar um pouquinho do problema que existe na comunicação, da chamada comunicação unilateral. O que é comunicação unilateral? É quando somente um fala. Quando somente o interesse de um prevalece, quando não há diálogo, quando não há alinhamento de interesses, quando a pessoa que fala não está disposta a ouvir o outro, então há o quê? Um desarranjo na comunicação. A comunicação não pode ser de forma unilateral, não é a sua verdade que tem que prevalecer, é a verdade da palavra, é analisar o contexto. Ah, mas eu sou marido, quem manda em casa. Não é assim. Você é o líder espiritual? Sim, está na Bíblia isso. Você é o sacerdote lá? Sim, mas Deus não criou a mulher para ser abaixo de você. Se você é assim, meu querido irmão, em nome de Jesus, mude o seu conceito. Mas também você, minha querida irmã, tem que entender que você é aquela pessoa que vai ajudar no processo. Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Qual o problema da comunicação unilateral? É quando há o egocentrismo. Tem um autor chamado Paul Tournier, ele diz o seguinte, que a primeira intenção na fala é estabelecer o meu interesse,
e eu tenho que lutar para que eu não seja egocêntrico. Eu posso falar o que eu quero, guardar as devidas proporções, eu tenho que demonstrar meu interesse, mas eu tenho que estar aberto para ouvir o contraditório, por exemplo. Tá? Senão vai dar problema. Outra coisa importante para vencer a questão da unilateralidade, para não ser unilateral, desculpa aí, né? Para não ser unilateral, é você entender que você tem que ter empatia, tem que atentar para a perspectiva do outro, para a perspectiva da sua esposa, do seu esposo. Pense nisso em nome de Jesus. Não apresente, não se comunique de uma forma unilateral. A palavra da sua esposa é importante, do seu esposo é importante. Às vezes, em algumas situações, é importante ouvir o filho, para que você comunique bem e não tenha uma comunicação onde só um fala e os outros ouvem. É importante também aprender e entender a questão das percepções e dos sentimentos. Então, tem pessoas que eles estão olhando para nós, mas não estão nos ouvindo. E tem pessoas que ele só se concentra quando ele fala, ele nunca está disposto a ouvir. Então eu tenho que perceber os sentimentos envolvidos atrás disso. Minha irmã, deixa eu ensinar para você um segredo. Seu esposo chegou em casa e ele está nervoso, espere ele se ambientar, converse com ele, depois apresente os problemas da sua casa para ele. Mas também você, meu querido irmão, que chegou do trabalho cansado, tem que entender que o seu esposo precisa comunicar com você, porque ela ficou, possivelmente, não é a maioria dos casos, mas muitos casais hoje, aliás, as esposas estão trabalhando fora, mas algumas não trabalham, então ela tem que ter alguém para ela compartilhar. Se ela não vem, se você vai procurar alguém para falar. Então a comunicação tem que ter essa via de mão dupla. Uma coisa importante que eu queria pensar com vocês também, a questão, muitas pessoas falam, pastor, mas tem coisas que são claras na minha vida, na realidade da minha família, do meu marido, eu falo ou não falo? Deixa eu dizer uma coisa para você, tem que falar, com carinho, com sabedoria, no momento certo, entender o contexto, aplicar isso de uma forma que produza bênçãos, mas é importante falar. Deixa eu dar para você um outro segredo na questão da comunicação, a questão do que o óbvio precisa ser dito. Deixa eu fazer aqui um exercício com você. Por exemplo, uma reunião de família, certo? A família está reunida, e aí então a esposa levantou cedo, fez a comida, geralmente acontece na casa da avó, né? E aí então levantou cedo, fez a comida, todo mundo chegou, a galera 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, comeu tudo mais. A esposa, ela fez a comida, por exemplo. Talvez uma outra ajudaram. E aí então, o que ela está esperando que aconteça com a louça, por exemplo? Que as outras pessoas lavem a louça, porque ela já fez tudo. Só que ela não diz isso. E aí eu falo assim, mas ninguém me falou, então eu não lavei. E ela falou assim, mas precisava falar. Eu pensei que vocês iam entender isso. Mas a grande verdade, sabe o que é? Por um lado, aquela que fez dizer o seguinte, galera, é o seguinte, quem vai lavar a louça aí? É preciso que alguém lave a louça. Porque o óbvio tem que ser dito. Por outro lado, também nós temos que ter a percepção do seguinte, se ela já fez a comida, eu vou lavar a louça. Coisa óbvia. Não, eu não lavo louça porque eu sou macho. Aonde está na Bíblia isso? Aonde que você ouviu isso, que o homem não tem que ajudar em casa? Isso é mentira, isso é engano. Você tem a obrigação, porque a casa também é sua. Então, diga isso. Minha irmãzinha, se você fez a comida domingo para a família, chama a galera, é o seguinte, você vai lavar a louça, você vai limpar não sei o quê, bota todo mundo para trabalhar, porque o óbvio tem que ser dito, certo? Mas também tem isso, a questão do relacionamento conjugal. A esposa fala assim, mas eu sempre esperei que meu marido fosse carinhoso. Você já perguntou para ele, já pediu para ele ser carinhoso com você? Não, mas não precisa, tem que falar. Fala assim, eu gostaria que você fosse mais carinhoso comigo. O esposo não sei o que gostaria. Gostaria que a minha esposa fosse também mais carinhosa, que ela fosse uma pessoa mais maleável. Fale isso para ela, o óbvio tem que ser dito. Alguém que diz que por trás do silêncio tem muitas palavras. Por trás do silêncio cabe muita coisa. Então fale, diga aquilo que você quer que aconteça. Lembre das coisas, reúna com sua família o seguinte, vamos estabelecer uma regra aqui, vamos fazer isso, aquilo, outro, você faz isso, você faz aquilo, marido, o seu papel é esse, esposo, o seu papel é aquele, filho, o seu papel é esse, e lembre eles disso. Lembra dos votos que você fez com seu esposo? Lembre ele disso. Lembra dos votos que fez com sua esposa? Lembre ela disso em nome de Jesus. O óbvio precisa ser dito. Grave essa frase, o óbvio precisa ser dito. Nem sempre o que se pressupõe acontece.
entre aquilo que eu pressuponho e aquilo e o que vai acontecer, tem uma lacuna muito grande. Então diga, converse, fale, comunique, fale com seu esposo em nome de Jesus. Deixa eu apresentar para você uma pesquisa de uma universidade aqui do Paraná, da Unipar. Foi feita uma pesquisa com 25 casais. Isso aqui é no estado do Paraná, não é uma pesquisa norte-americana. É uma pesquisa no Brasil, no estado do Paraná, dizendo o seguinte: o que um cônjuge conversa com o seu parceiro? Algumas alunas dessa universidade criaram uma tese, escreveram uma tese sobre relacionamento, e eles fizeram uma pesquisa com 25 casais, disse o seguinte, que o que leva, qual é o motivo da conversa de um cônjuge para com o outro? Primeiro lugar aí, 24,28% conversa com o esposo sobre os filhos. Segundo lugar, 17,86% conversa sobre trabalho. Terceiro lugar, sobre dinheiro, 13,57% dos entrevistados falam, o terceiro tema é dinheiro. O quarto tema é o sexo, 12,86%. O que mais? O quinto lugar, outros assuntos diversos, coisas de amenidades, coisas do dia a dia, 11,43%. 10,72%. No sexto lugar está a política como o tema da conversa, o motivo da conversa. E só em sétimo lugar aparece a questão da religião, das coisas relacionadas à palavra de Deus, 9,28%. Então deixa eu perguntar uma coisa para você. Como é que você quer que seu filho seja abençoado se você não conversa sobre Deus com ele? Como é que você quer que seu esposo tenha uma postura diante do Senhor se você não para conversar com ele? Como é que você quer que a sua família tema a Deus se você, que é o sacerdote do lar, meu irmão, não está conversando sobre a palavra de Deus com eles? Você tem essa responsabilidade. Essa pesquisa aqui mostra que em primeiro lugar está os filhos por causa das demandas do filho. Eu converso sobre trabalho, eu converso sobre dinheiro, sobre sexo, eu converso até sobre política, mas só em sétimo lugar estão as suas questões sobre a palavra de Deus. Está errado, isso é equivocado. Em nome de Jesus, mude esse conceito. Eu quero desafiar você, meu querido, a começar a sua comunicação com sua família e de uma forma extraordinária falar sobre aquilo que é fundamental através da oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Vocês que são casais, e você que vai formar uma família um dia, você ora junto? Você ora junto com a sua esposa? Você ora junto com o seu esposo? Pastor, eu tenho vergonha. Você não pode ter vergonha de falar de Deus com o seu esposo. Deixa eu dizer uma coisa para você que já falou muito no meu coração, eu já pesquisei sobre isso. O que mais produz intimidade num casal não é a relação sexual. O que mais produz intimidade num casal é orar junto, a questão da intimidade, é importante isso. Então comece a comunicação com seu esposo, sua esposa, através da oração. Comece isso em nome de Jesus. Vou ler para você alguns versículos bíblicos para você entender isso melhor. Lucas 18:1 diz o seguinte: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, quer ter um casamento abençoado? Ore com seu esposo, converse com ele, compartilhe antes quais são os problemas, ore um pelo outro, ore pelas situações e depois durmam em paz na graça do Senhor. Mateus 18:19 diz o seguinte: também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra seca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Olha aí, você quer a solução para o seu casamento? Estabeleça uma linha de comunicação através da oração com o seu marido, com a sua esposa. Pense nisso. Ore com seus filhos. Ore com seus filhos em nome de Jesus. Porque a oração no casal produz segurança no casamento, aumenta a intimidade do casamento, fortalece a afetividade, não deixa que o cônjuge sofra sozinho. Diga para ele: eu estou angustiado com essa questão, vamos orar junto aqui, pega na mão, ora junto, em nome de Jesus. Vença a timidez, meu querido irmão. Vença a timidez e sente com o seu esposo e fala assim: nós vamos orar junto a partir de agora. Você que é sacerdote do seu lar, você que é marido, comece esse processo de oração com a sua esposa e com seus filhos também. Filipenses 4:6 diz o seguinte, eu quero ler para vocês: não estejais inquietos, Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças, diz a palavra do Senhor. Apresente suas necessidades, os seus desejos para Deus e para o seu cônjuge. Ajude ele, abençoe a vida dele.
O salmista fala no Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmo 40, versículo 1. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz o seguinte: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Estabeleça a partir de hoje o desejo o desejo ardente de começar a compartilhar com seu esposo, com a sua esposa, com a sua família, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, um relacionamento saudável. Mas, meu querido irmão, você que é casal, você que tem um relacionamento conjugal, você que está casado há 10, 15, 20, 30, 50 anos, você que se casou agora há alguns anos, alguns meses, você precisa ter intimidade com a sua esposa, com o seu esposo, através da oração. A oração transmite aquilo que está no nosso coração. A oração é um princípio fundamental numa boa comunicação. Fale, ore com ela, compartilhe as angústias, as dores, as vitórias, no nome de Jesus. Não seja aquela pessoa truculenta, com a palavra dura, a palavra ríspida. A Bíblia diz que a palavra ríspida ativa o furor, mas a palavra santa, branda, abençoa a pessoa, em nome de Jesus. Pense nisso. Tenha uma comunicação saudável. Tenha uma comunicação que seja abençoadora, tenha uma comunicação que seja pautada na palavra do Senhor, tenha uma comunicação que não tenha bloqueios, tenha uma comunicação que não permita espaço para ruídos. Filtre coisas que possam trazer prejuízo para a sua família e traga a palavra de bênção. Eu não estou dizendo para você ser omisso, não. Estou dizendo para você ser um homem ou uma mulher de Deus segundo a graça do Senhor. E eu queria caminhar para a conclusão dessa mensagem hoje fazendo um compromisso com você, e queria que você estabelecesse esse compromisso com a sua esposa e com o seu esposo, tá? Eu queria chamar isso dos desafios de uma boa comunicação no âmbito do casal. Eu queria chamar isso dos desafios que são abençoadores para um relacionamento saudável. E eu tenho para você aqui alguns pontos importantes. O primeiro deles: aprenda a olhar nos olhos. O olhar transmite o que está no nosso coração, eu já disse isso aqui. Olhe nos olhos. A Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23: os olhos são como a luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão? Diz essa tradução aqui de Mateus 6, 22 e 23. Preste atenção. Quer comunicar bem? Olhe nos olhos. Perceba que o outro está sentindo, tenha empatia, tenha simpatia, seja uma pessoa que se preocupe. Mas eu queria desafiar você que esse primeiro postura de um desafio saudável, abençoador para o relacionamento conjugal e uma boa comunicação é olhar nos olhos. Sinta, perceba, não fique de cabeça baixa. Segundo desafio, fale a verdade. Fale a verdade. Efésios 4, 25. Pois por isso não mintam mais, a parte A do versículo 25 de Efésios 4, por isso não minta mais, cada um diga a verdade para o seu irmão. Diga a verdade. Você tem lá algumas questões, algumas posturas que estão guardadas no teu coração. Você tem segredos que a sua esposa não sabe, compartilhe com ela, compartilhe com ele, com o seu esposo. Sinta-se desafiado a falar a verdade vai te libertar. Um casal não pode ser pautado pela mentira, não pode ser pautado pela mentira. Terceiro desafio: ouça com o ouvido e com o coração. O primeiro deles é olhar nos olhos, o segundo é falar a verdade, o terceiro é ouvir com o ouvido e com o coração. Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, mostra que é tolo e passa vergonha. Então ouça. Rubem Alves diz o seguinte, que ao invés da gente fazer curso de oratória, deveríamos fazer curso de escutatória. Interessante, leia esse livro aí, A Arte da Escutatória, de Rubem Alves. Muito legal, nós precisamos ouvir mais. Ouça o seu esposo. Meu querido irmão, ouça a sua esposa. Ela precisa que alguém ouça ela. Ela precisa, porque senão vai buscar ajuda lá fora e pode prejudicar o seu casamento. Você vai prejudicar o seu relacionamento porque você não parou para ouvir sua esposa. Eu trabalhei muito, mas você tem o compromisso de ouvir a sua esposa. Vamos lembrar lá: olhe nos olhos, fale a verdade, ouça com o ouvido e com o coração. E aí temos então uma outra coisa importante aqui: pense antes de responder ou falar algo. Provérbios 15, 23. Saber dar uma resposta é uma alegria,
como é boa a palavra certa, na hora certa, diz essa tradução. Então, saiba como responder, espere o momento certo, não fale no momento de intriga, de dificuldade, porque os ânimos estão acirrados. Aprenda a ouvir, fale no momento correto, e aí quando falar, fale com propriedade, com autoridade, com sabedoria, em nome de Jesus. Mas também o outro desafio, peça sabedoria ao Senhor para dominar a sua língua. A língua, a Bíblia fala que profere bênção ou maldição. Diz o seguinte, Tiago 3,9. Tiago 3,9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus, diz essa minha tradução. Então, em nome de Jesus, peça para Deus dar sabedoria para você refrear a sua língua, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Outro desafio, aprenda a ouvir e compreender a opinião do outro. Entenda isso. Certo? O que ele está falando, será que eu não posso atentar? Provérbios 20, versículo 5, os pensamentos de uma pessoa são como a água em poço fundo, mas quem é inteligente sabe como tirá-las para fora. Então, entenda o que o outro está falando, compreenda, ouça ele, ouça a palavra, ouça o que ele quer dizer para você, é sábio, é um gesto de sabedoria. Eu quero desafiar você a tomar a decisão de fazer isso a partir de agora, junto com os outros conceitos que trouxe aqui. E por último, deles, eu queria desafiar você, talvez seja o mais desafiador de todos eles, é entender e compreender o fator libertador do perdão, de pedir perdão ou de liberar perdão. Para alguns é mais difícil pedir, para outros é mais difícil liberar o perdão. Colossenses 3,13 diz o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoe uns aos outros. Então vamos lembrar os desafios? Para você gravar no seu coração? Olhe nos olhos, primeiro deles. Depois fale a verdade. Depois ouça com o ouvido e com o coração. Depois pense antes de responder ou de falar. Depois peça sabedoria para Deus dominar a sua língua. E ainda mais, aprenda a ouvir e compreender a opinião do outro, da esposa ou do esposo. E, embora seja desafiador, libere perdão ou peça perdão. Meu irmão, a comunicação é algo extraordinário. O meu desejo para você, eu quero voltar lá no texto inicial que nós lemos aqui nessa noite, o texto de Provérbios, para a gente encerrar esse nosso bate-papo aqui nessa noite, essa mensagem do Senhor para a sua vida, diz o seguinte: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida, portanto use bem as suas palavras e você será recompensado. Meu desejo é que você seja profundamente recompensado pelo Senhor, que você seja abençoador, que você seja instrumento de bênção, que você comunique com carinho, que você seja alguém que transmita bênção e não maldição, que você ouça a sua esposa, que você seja despertado pelo Senhor a entender que quando você obedece esses aspectos, você será profundamente abençoado. E eu não quero ser redundante, mas eu quero repetir aqui o desafio de novo, tá bom? Vamos, primeiro deles, olhe nos olhos. Segundo, fale a verdade. Terceiro, ouça com o ouvido e com o coração. Quarto, pense antes de responder e de falar algo. Outro, peça sabedoria ao Senhor para dominar a sua língua. Aprenda a ouvir e compreender a opinião do outro e libere ou peça perdão. Que Deus te dê graça, que Deus te abençoe, que você veja no seu casamento um instrumento da bênção do Senhor, que você entenda que se você amar o seu semelhante, amar o seu esposo, a sua esposa, e ao invés de ser duro, grosso, aquela pessoa ríspida e ter palavra, você será profundamente abençoado. Que Deus te abençoe profundamente no nome poderoso e maravilhoso de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite, pedindo a graça do Senhor. Ó Pai amado, em nome de Jesus, abençoe os meus queridos irmãos da Segunda Igreja Batista de Antonina. Cuide deles, restaure a vida de cada um, promova um relacionamento conjugal abençoador, abençoe os casais, ó Pai, em nome de Jesus, abençoe a esposa, o esposo, dê sabedoria a cada um deles, abençoe a tua igreja de uma forma poderosa, maravilhosa, no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, em nome de Jesus, um abraço para você, um abraço, obrigado, irmão Márcio, pelo convite, que Deus continue sustentando essa igreja poderosamente, conte com a gente, com a nossa Convenção Batista Paranaense, e aqui também na Igreja Batista Novo Mundo, em Curitiba. Eu estou com o coração aberto, e se puder estar com vocês para conversar mais sobre isso, vai ser uma honra para mim, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um abraço.